Eu posso dizer que agora que 2026 está começando, as férias de janeiro vão chegando ao fim, aí vem aquela sensação em mim, tenho que começar a engrenar novamente, num ritmo um pouco mais acelerado. Então eu decidi separar alguns livros que eu gostaria muito de ler durante esse ano de 2026 e eu vim compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Jadma. Este é um espaço em que eu gosto de compartilhar um pouco dos livros que eu estou lendo, fazer algumas reflexões, às vezes fazer alguns vlogs. Sejam muito bem-vindos. Eu participo de alguns clubes do livro. Clubes do livro, é isso. E por isso eu fui bem cautelosa na quantidade de livros que eu ia escolher por conta própria para ler, justamente porque temos outras demandas na vida, né? Trabalho, rotina de casa, vida social. Então eu escolhi apenas 4 livros, na verdade são 6. 4 eu tenho aqui presencialmente e 2 eu ainda pretendo comprar para ler durante este ano e eu vou mostrá-los aqui agora para vocês. Os 4 que eu tenho fisicamente aqui, eles são romances. Eu já tinha adquirido eles anteriormente em alguma promoção ou eu ganhei. Eu espero que vocês não me deem nenhum spoiler, porque alguns aqui eu estou com uma grande expectativa, porque todos os vídeos e resenhas ou alguém compartilhando o que sentiu quando leu esses livros me deixou assim numa expectativa enorme de começar a ler. Na verdade, eu preciso corrigir, porque são 7 livros, é porque um deles eu já li e eu vou começar justamente por ele. É Uma Segunda Chance, de Colin Hoover, eu já li. Eu tinha realmente me organizado para começar as minhas leituras em janeiro. Num ritmo lento, porque são as minhas férias, é o mês das minhas férias, eu ia viajar, então eu falei assim: "Ó, não vou me cobrar tanto", até porque surgiram algumas outras demandas, e aí eu falei: "Ó, eu vou ler o que for possível". E aí eu consegui ler Uma Segunda Chance. Eu queria muito ler o livro antes do lançamento do filme e eu consegui, e assim, conquistou meu coração demais. Então, um dos livros que eu gostaria muito de ler esse ano, eu já li. Um outro que foi uma das youtubers que eu sigo aqui, que faz resenhas de livros, ela indicou, é esse, Antes de Me Libertar de Você. Eu já li outros livros dessa autora, já falei desse livro aqui em um outro vídeo, de um outro vlog, eu acho que foi o que eu visitei sebos. Eu encontrei esse aqui, não foi da Sebo, mas eu encontrei esse livro no estande no shopping por R$ 20. E assim, eu estava muito querendo ler esse livro, que essa youtuber que eu sigo é a Paola. Ela falou sobre ele, então eu coloquei ele como uma expectativa de leitura para esse ano. Um outro livro, esse aqui eu ganhei de presente de aniversário, no meu aniversário do ano passado, né, em agosto de 2025. Ele é um pouquinho grande, mas assim, todo mundo que eu vi falando desse livro, assim, falou que ele é muito, muito lindo, que a história mexe muito com a gente, que é o Tudo que Deixamos Inacabados, de Rebeca Yarros. É uma história que fala que muito envolvente. Eu acabei ainda não lendo nem a sinopse, mas todo mundo que eu vi falando sobre esse livro falou muito bem. Então eu separei ele também com a expectativa de ler esse ano. Não poderia faltar um clássico. Esse livro que parece que também vai sair um filme esse ano, eu não sei a data certa, não tenho muitas informações agora aqui na minha mente, mas é O Morro dos Ventos e Uvantes, de Emily Bront, né? Pretendo muito ler. Também já assisti alguns vídeos e algumas pessoas indicando, então coloquei aqui na minha expectativa para 2026. E por último, não pode faltar um outro livro dessa autora que sempre mexe muito comigo. Colin Hoover, As Mil Partes do Meu Coração. Foram poucos, né? Ah, não, faltam os dois que eu não tenho ele aqui ainda, eu não tenho eles aqui fisicamente. São livros que não são romances, mas que tratam de temáticas que me interessam muito e que promovem, né, o meu desenvolvimento pessoal, meu crescimento, meu autoconhecimento, que eu pretendo adquirir eles. Eu vou colocar foto
para não falar assim sem trazer uma referência. Esse livro foi indicado por uma pessoa que eu gosto muito, para eu ler, no sentido de realmente ter um autoconhecimento. Eu ainda não tenho muitas informações dele, porque justamente eu decidi ler esse livro às escuras, no sentido de não ler a sinopse, porque eu quero que de fato ele me promova essa autorreflexão e uma mudança interna, enfim, coisas da minha cabeça. É O Jardineiro que Tinha Fé, e o outro livro que eu pretendo ler esse ano é Mulheres, Mitos e Deusas. Eu acho que é nessa ordem. É um livro que possivelmente, né, pelo título e pelo que eu já dei uma olhada, vai trazer um pouco de mitologia e das deusas gregas, e são figuras e histórias que eu gosto muito de ler com um foco inspirador e de crescimento pessoal também como mulher. Não dá para criar uma lista enorme quando você participa de 2 ou 3 clubes do livro. Eu tenho um clube presencial com algumas amigas, que é o Clube do Livro para Geral aqui na minha cidade, e todo mês a gente escolhe um livro por votação para ler coletivamente, depois a gente se reúne, se encontra em uma cafeteria para conversar sobre esse livro. Então, já tem essa demanda, né, de todo mês ter esse livro. Fora isso, esse ano eu entrei em um outro clube também para mulheres, com um foco em leituras voltada para um crescimento pessoal e energia feminina, que é um assunto que eu me interesso muito. Então, assim, já tem essa demanda dessa leitura, desse clube também. E tem um outro que eu estou ainda analisando se eu vou continuar, que eu iniciei ano passado, que eu entrei ano passado, na verdade, que é o Clube Entre Romances da Paola, que indica muitos romances fofinhos que eu adoro. Eu ainda estou analisando se eu vou ter tempo de dar conta de mais esse clube. Até fevereiro aí, quando eu conseguir reorganizar minha rotina, quando eu voltar a pegar o ritmo aí do trabalho, nas próximas semanas aí eu vou analisar se eu vou continuar nesse clube ou se eu vou ficar só nesses outros 2 e manter as minhas leituras pessoais. E vocês já estabeleceram, na verdade não é nenhuma meta, mas já escolheram alguns livros que vocês têm a expectativa de ler esse ano? Se sim, me contem aqui. Se não, espero ter inspirado vocês a escolher também. Quem sabe a gente não faz a leitura dos mesmos livros. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de curtir, de comentar. Um beijo e até a próxima.